Hoje a gente vai botar uma lupa na tecnologia ARP Wave. Ela promete ser uma verdadeira revolução na recuperação de lesões e na performance de atletas. Mas a pergunta que não quer calar é: será que a tecnologia entrega tudo isso mesmo? Ou é só um marketing muito bem feito? Bom, bora mergulhar nessa história. Pois é, essa é a grande questão, né? A promessa é de cair o queixo, um tipo de atalho para se recuperar mais rápido e atingir o máximo do desempenho. Mas para chegar numa resposta, a gente precisa separar o que é promessa de marketing e o que é realidade comprovada cientificamente. Então, para começar, vamos direto na fonte de tudo isso. O que a própria empresa diz? O que exatamente a AirPwave alega que a sua tecnologia consegue fazer? Olha, dando uma olhada no site deles, a primeira coisa que a gente nota é o profissionalismo. Tudo muito bem apresentado. O aparelho, chamado Flex Doctor, é descrito como uma potência compacta que oferece eficácia excepcional. É uma linguagem super forte, feita para passar total confiança, sabe? E aqui estão os pontos principais que eles vendem. A promessa é de uma recuperação acelerada, mais força, e tudo isso sem precisar de receita médica, servindo como um complemento aos tratamentos normais. Parece a solução perfeita, não é mesmo? Mas vamos cavar um pouco mais fundo. Ok, vamos deixar o marketing um pouquinho de lado agora e olhar para a ciência por trás do aparelho. Como essa tecnologia realmente age no nosso corpo? A base de tudo isso é a ENM, a estimulação elétrica neuromuscular. E isso é importante, não é uma tecnologia que inventaram ontem. É um método já bem conhecido na fisioterapia, muito usado para ativar músculos que poderiam enfraquecer depois de uma lesão, por exemplo. E aqui estaria o pulo do gato da AirPwave. O aparelho não usa só um tipo de corrente. Ele combina uma corrente contínua com uma alternada, o que cria um sinal elétrico único. E, segundo eles, é justamente essa combinação a chave para os resultados tão impressionantes. E olha, é fundamental notar que isso aqui não é um brinquedo. As contraindicações são bem sérias e claras. Não pode ser usado por quem tem marca-passo, nem sobre áreas com câncer ou em mulheres grávidas. Isso já mostra que a gente está falando de um dispositivo de nível médico, que exige cuidado. Tá, a teoria parece fazer sentido, mas a pergunta de US$ 1 milhão é: existe alguma prova, alguma evidência clínica de que isso funciona como eles prometem? Vamos ver o que um estudo científico, revisado por outros cientistas, descobriu. Em 2018, um estudo publicado numa revista científica chamada Physiotherapy Quarterly resolveu testar o método ARP-Wave. A pesquisa foi bem direta. Pegaram 96 pacientes com lesão de ligamento no joelho, aplicaram 10 sessões do tratamento, junto com exercícios e dieta, e mediram a grossura da coxa para ver se o músculo tinha crescido. E os resultados, bom, eles falam por si. Dá uma olhada nessa tabela que veio direto do estudo. Tanto nos homens quanto nas mulheres, a perna lesionada, que foi o foco do tratamento, teve um aumento de músculo muito maior do que a perna saudável. A gente está falando de mais que o dobro de aumento. É bem significativo. Agora, o que é realmente legal neste gráfico é como ele deixa o resultado inegável. A barra que representa a perna machucada é quase 3 vezes maior que a da perna boa. Isso mostra de um jeito muito claro que a terapia teve um efeito bem focado e potente, exatamente onde precisava. E para não deixar nenhuma dúvida, está aqui a conclusão dos próprios pesquisadores. Eles afirmam que sim, o método ARP-Wave ajudou a aumentar o músculo da coxa depois da lesão. Então, o ponto principal é: a ciência parece confirmar que ele de fato ajuda a reconstruir a musculatura. Mas a história não acaba com o estudo, não. Por trás da ciência existe toda uma trama de negócios que é fascinante e, para ser sincero, um pouco complicada. E ela muda bastante a nossa perspectiva sobre essa tecnologia. Esse aí é o Dr. Jeff Banas, um quiroprático esportivo. A história dele com o ARP-Wave começou com uma certa desconfiança, principalmente por causa de uma coisinha chamada preço. Ele ficou super curioso com os resultados, mas tomou um susto com o valor. E quando ele fala preço alto, não é exagero. Para uma clínica ter um único aparelho desses, com a licença para usar, o custo era de cerca de US$ 20 mil. Esse número muda tudo, né? E investigando mais a fundo, o Dr. Banas descobriu uma coisa bem curiosa. O aparelho ARP-Wave não apareceu do nada. Ele era incrivelmente parecido com um outro aparelho mais antigo chamado Terastim. E pouco tempo depois dessa descoberta, a empresa dona da ARP-Wave foi lá e comprou a fabricante do Terastim.
A história toda sugere mais uma evolução e uma repaginada na marca, e não uma invenção do zero. E essa imagem aqui, ela basicamente encerra a discussão. À esquerda, o TerraSteam. À direita, o antigo ARP Wave Trainer. Os botões, o design, a caixa em si, eles são praticamente gêmeos. A prova visual aqui é muito forte e confirma o que o Dr. Banaz estava dizendo. Então, o que a gente tira de tudo isso? De um lado, a gente tem promessas de marketing incríveis, do outro, evidência científica e uma história de negócios bem complexa. Vamos juntar todas as peças para chegar a um veredito. Esse resumo aqui fecha bem a questão. A promessa era de uma tecnologia revolucionária, única no mundo. A realidade é que é uma forma eficaz de ENM, com comprovação científica para um uso bem específico, mas que veio de uma tecnologia mais antiga e sempre esteve ligada a um custo altíssimo e a uma estratégia de marca. E isso nos leva à pergunta final. O ARP Wave parece funcionar? Pelo menos para a reconstrução de músculo da coxa. Mas a história toda nos mostra que essa eficácia vem com um preço, e um preço bem salgado. A questão que fica no ar é, para quem busca recuperação e performance, onde está o equilíbrio entre um resultado comprovado e um custo que pode ser proibitivo? É uma reflexão, entanto, para o futuro da tecnologia na saúde e no esporte.